Vamos lá, esta é a quarta aula do curso de Introdução à Ciência do Direito e o tema dessa aula será quais normas valem ou são reconhecidas como direito. E eu gostaria de pensar essa questão a partir do chamado problema da validade, ou seja, daquilo que identificamos ou reconhecemos como direito. Bom, e eu vou colocar essa questão da aula de hoje a partir de um livro escrito por um jurista alemão contemporâneo, que é o Robert Alexy. O livro está ali, é o Conceito e Validade do Direito. É um livro que tem um capítulo dedicado justamente à discussão entre as diferentes teorias da validade, basicamente três teorias da validade do direito, e como cada uma delas sustenta um critério diferente daquilo que a gente vai reconhecer como direito ou tomar como direito. Bom, qual é a questão basicamente de uma teoria da validade? Uma teoria da validade ela deve, em última instância, fornecer critérios para que a gente possa saber quando uma norma é válida, ou seja, vale como direito, e quando não é válida. E a questão é que nós temos então diferentes teorias que vão oferecer diferentes critérios e que vão permitir, portanto, dizer o que é direito ou não é direito em função de diferentes concepções ou diferentes critérios. A validade, portanto, é uma questão absolutamente central na teoria do direito e é o que permite distinguir justamente diferentes concepções ou perspectivas do estudo do direito. A gente pode formular essa questão da seguinte maneira. A questão central, portanto, é: admitindo que existem diversas normas que regulam a conduta humana e que são de natureza muito variadas, quais dessas normas são juridicamente válidas, né? Ou seja, quais dessas prescrições, dessas ordens, nós reconhecemos como direito, nós tomamos por direito. Em suma, vai ser a nossa concepção sobre a validade que vai definir o que a gente entende por direito. E a teoria do direito, então, precisa definir quais normas valem, são jurídicas, portanto, e por que valem, qual é o seu fundamento de validade. Essa é uma discussão muito comum, tradicional no seio da teoria do direito. Bem, dito isso, é interessante se dar conta de que diferentes teorias, concepções de validade, portanto, diferentes concepções do que a gente vai reconhecer ou tomar por direito, elas se assentam em diferentes maneiras de compreender esse fenômeno, que é o fenômeno jurídico. Então, essa frase do Michel Vieille, que é esse jurista francês, ela é bastante interessante nesse sentido. Toda definição do direito resulta de uma filosofia, ou seja, ela tem na sua base uma determinada concepção, uma concepção que vai ter uma determinada base epistemológica acerca do que é possível conhecer, uma base ontológica acerca da natureza daquele fenômeno e uma base axiológica, no caso do direito, em relação aos valores envolvidos. O que significa isso? Significa que, dependendo do que nós entendemos que pode ser conhecido ou não, nós vamos ter um diferente critério de atribuição de validade para o direito. Ou seja, uma crítica muito comum à tradição dita justnaturalista, que a gente vai ver aqui, é uma crítica feita pelos positivistas jurídicos, é justamente de que aquilo que se pretendia conhecer no seio do justnaturalismo, que é o bem, o que é a justiça, etc., que isso não era passível de ser conhecido racionalmente, que isso escaparia, digamos assim, às pretensões da ciência. Então, nesse sentido, os positivistas eles assentam uma concepção do que vai ser direito, né, no caso, uma mera descrição da norma posta, em função de uma determinada concepção epistemológica que é tributária, que é herdeira das críticas kantianas, né, que Kant, o filósofo alemão, fez a tradição metafísica, por exemplo, e as suas pretensões, as pretensões desse conhecimento da tradição metafísica. É basicamente nessa linha que os positivistas vão rejeitar as pretensões das chamadas teorias justnaturalistas. Também tem uma base ontológica, ou seja, qual a natureza desse fenômeno. E aí, por exemplo, os positivistas normativistas, como Kelsen, que a gente vai estudar no nosso curso com um pouco mais de calma, criticam, por exemplo, os realistas jurídicos porque entendem que os realistas confundem a dimensão normativa do direito, o fato de que se trata de uma norma, com uma dimensão puramente fática, um mero fato social. Enfim, então essa também é uma crítica que ajuda a entender que, dependendo da concepção que a gente tem do direito, seja de natureza fática ou de natureza normativa, que isso muda também
os critérios que a gente vai adotar de validação, os fundamentos de validade para o direito. E, além disso, tem a questão da base axiológica, ou seja, e aí dos valores que estão no fundamento do direito. E aí alguns vão ter uma postura cognitivista, acreditar que é possível um conhecimento racional do bem e do justo, e isso deve servir de critério, de fundamento último para o direito, e outros vão ter uma postura não cognitivista, ou seja, que não acreditam na possibilidade ou sustentam a impossibilidade de um conhecimento racional acerca do bem e do justo. E por isso, obviamente, as nossas concepções morais ou ideológicas seriam sempre relativas e não poderiam funcionar ou servir de fundamento de validade para aquilo que deve valer como direito. Essa é a posição, por exemplo, de Kelsen e dos positivistas de uma maneira geral. Enfim, então esse apanhado que eu fiz de questões de uma maneira bem geral é só para mostrar como que na base dessas concepções, diferentes concepções de direito ou da validade, existe uma discussão filosófica de fundo e uma divergência em relação a algumas bases teóricas. Bem, um outro ponto que eu queria esclarecer antes de avançar e apresentar as três perspectivas, três concepções de validade, concepções do direito analisadas pelo Robert Alex, eu gostaria de esclarecer um ponto, que é o fato de que a gente não deve identificar validade e dever moral, né? Ou seja, o fato da gente identificar uma norma como jurídica ou como juridicamente válida não significa necessariamente que nós estamos defendendo que se deva respeitar essa norma ou que há um dever aí de obediência em relação a essa norma pelo simples fato dela valer como direito. Isso é um ponto de discussão. Alguns autores defendem que aquilo que vale como direito, que há um dever de obediência, um dever moral, que nós deveríamos moralmente respeitar aquela norma pelo fato dela valer ou ser reconhecida como direito. Outros não, né? E é um engano a gente afirmar, por exemplo, que o positivismo, de uma maneira geral, defende esse dever de se obedecer às leis, né? Na verdade, eles simplesmente constroem uma teoria que defende a validade do direito, mas isso nada tem a ver com qualquer tipo de dever moral, né? Inclusive é um tema muito recorrente da filosofia política e da tradição jurídica, é o tema da desobediência civil, ou seja, da possibilidade de legitimamente se descumprir a lei, ou seja, de estarmos moralmente justificados a descumprir uma determinação legal. Enfim, então, o positivismo jurídico, na verdade, de uma maneira mais geral, ele deixa aos indivíduos a escolha relativa à obediência ou à rebeldia, se devem ou não respeitar a lei, e não deduz do mero fato de algo valer como direito nenhum tipo de dever moral, nenhum tipo de dever de obediência, né? Então, o que a gente vai discutir aqui são concepções de validade do direito e não necessariamente de deveres morais. Isso não está necessariamente ligado a um dever moral de obediência. Bom, agora eu gostaria de discutir um pouco mais as três perspectivas e vou apresentar então esse quadro no qual nós temos aqui então três conceitos de validade do direito: o conceito ético de validade, o conceito sociológico de validade, o conceito jurídico de validade. Cada um desses conceitos, eles têm um determinado critério, né? Um critério que vai dizer que algo vai valer como direito desde que, no caso do conceito ético de validade, o critério é um critério de correção material. As normas, então, válidas, ou seja, que são direitos, são aquelas materialmente corretas, ou seja, que têm uma justificativa ou uma justificação moral. Já o conceito sociológico de validade vai ter um outro critério, que é eficácia social. Normas, portanto, válidas como direito são aquelas socialmente eficazes, ou seja, aquelas que são efetivamente observadas em um meio social ou aplicadas pelos tribunais. É isso que é propriamente direito. Já o conceito jurídico de validade vai ter um outro critério, um critério imanente, né, interno ao próprio sistema de normas, que é a legalidade conforme o ordenamento. E, portanto, normas jurídicas são aquelas estabelecidas conforme aquilo que o próprio ordenamento estabelece. Enfim, então nós temos diferentes concepções e cada uma dessas concepções vão trazer uma exigência. Por exemplo, o conceito ético de validade tem por base uma teoria do direito natural racional, ou seja, um estudo sobre isso que vai funcionar como um critério externo de atribuição de validade. Para fazer com que algo possa valer como direito, tem que ser conforme a esse critério exterior. Já
o conceito sociológico de validade tem por base uma teoria empírica da realidade social, um estudo daquilo que de fato, como de fato as pessoas se comportam e como de fato os tribunais decidem. Já o conceito jurídico de validade, ele nos leva, né, ele tem por base uma teoria pura do direito, né, que é inclusive uma teoria que a gente vai ver com mais calma no livro do Hans Kelsen, que se propõe justamente a oferecer uma teoria pura do direito, ou seja, que elimina esses elementos de ordem moral e que também se afasta de um estudo puramente empírico da realidade social. Depois a gente vai ver isso com calma ao longo do curso. Mas para compreender melhor essas três perspectivas, então começando pelo conceito ético de validade do direito e pelo critério de correção, que propõe esse critério de correção material, percebam que, segundo essa concepção, então, uma norma, para poder valer como direito, ela precisa ser moralmente justificada, está conforme a um determinado fundamento moral estabelecido. Normas, portanto, que não estejam conforme a esse critério exterior de validade, elas não podem valer como direito, elas não podem ser reconhecidas como direito. Ou seja, algo não se torna direito pelo simples fato de ter sido posto, estabelecido por uma vontade humana de uma determinada autoridade. Direito, portanto, não se confunde com uma autoridade de fato nessa concepção. E aí a máxima famosa deles, de que é a verdade e não a autoridade que faz o direito. O direito, portanto, ele se caracteriza por uma expressão assim, do impérium da razão. O que prevalece é o que é racional, e é isso que dita o que pode ser reconhecido como direito. Perceba que essa base do direito, que vai funcionar com esse critério exterior, ela pode ser tanto a razão, como na tradição moderna, chamado do jus-racionalismo moderno, mas pode ser um critério divino, pode ser um critério natural, cosmológico, enfim. A gente pode entender que o direito tem por fundamento, seja a razão, mas seja Deus, seja a ordem das coisas, seja a ordem natural. Essa concepção, todas elas reivindicam, de certa maneira, critérios externos de adequação e correção. Para que algo possa ser tomado por direito, é preciso que esteja adequado conforme a essa ordem da razão, ou de Deus, ou da natureza. E esse direito, tomado nessa, então, tradição que é justnaturalista, essa tradição do conceito ético de validade, ele é um direito entendido como uma coisa que sempre existiu, tem uma natureza prévia, universal, seja ela natural, divina, racional. O direito, portanto, não seria exatamente algo criado por nós, como se pudéssemos criar qualquer norma e ela ser direito. Não. Mais do que uma criação humana, o direito seria algo descoberto pelo homem, ou seja, como se fosse algo que sempre existiu, mas que foi, em algum momento da experiência histórica, descoberto. E por isso, a afirmação do direito, dentro dessa tradição, tende a ser vista como uma espécie de despertar, como uma tomada de consciência, como um avanço civilizatório em nome aí de uma progressiva realização da justiça no mundo. Enfim, em geral, outra característica dessas concepções é que elas defendem uma ideia de compromisso material mínimo, ou seja, nós não podemos considerar juridicamente válido uma norma extremamente injusta, extremamente cruel, arbitrária. Nesse sentido, é famosa a fórmula de Radbruch. Radbruch é um jurista alemão que, no ano de 1946, portanto no contexto do pós-guerra, ele publicou um texto intitulado Arbitrariedade Legal e Direito Supralegal, na qual ele propunha uma espécie de critério que permitisse avaliar se uma norma pode ser considerada válida juridicamente em função da sua adequação a um critério moral. E aí, obviamente, o Radbruch escreveu esse texto preocupado com aquilo que foi a experiência do nazismo e, obviamente, com todas as atrocidades cometidas pelo regime nazista, e a perspectiva do Radbruch, portanto, era, obviamente, estabelecer algum tipo de critério para que normas que fossem excessivamente injustas e cruéis não pudessem ser admitidas como juridicamente válidas. Então percebam que, na verdade, Radbruch não propõe um critério geral
de fundamentação do direito, ou seja, que me permita avaliar a ordem jurídica como um todo, mas permite que cada norma isoladamente, quando excessivamente injusta e cruel e arbitrária, que ela possa ser não mais reconhecida como válida juridicamente por um critério de ordem moral, de ordem material. Nesse sentido de uma concepção ética de validade, existem vários pensadores contemporâneos que se aproximam disso. Um deles é o próprio Robert Alex, que defende uma vinculação do direito com a moral. Outro é o Chaim Perelman, que é um filósofo do direito belga, que defendia uma nova retórica e a importância da razoabilidade nas decisões. E um outro exemplo de posição dessa ordem contemporânea é o John Finnis, um australiano, que estudou na Inglaterra, que foi inclusive orientando do Herbert Hart, que a gente vai estudar nesse curso, e que é um representante contemporâneo das perspectivas do direito natural, da tradição jusnaturalista. Bom, quanto à segunda concepção de validade, que constrói esse conceito sociológico de validade assentado na eficácia social, como eu disse, o que eles vão considerar como válido juridicamente nada mais é do que as normas que seriam socialmente eficazes, ou seja, efetivamente observada ou aplicada pelos tribunais. A validade, então, ela toma a forma da eficácia social, de uma efetiva aplicação e observância. Nesse tipo de abordagem, o que a gente tem que fazer é uma espécie de descrição do comportamento das pessoas, e aí você vai construir, aí a questão da validade vai ser uma questão de grau. Quanto mais observada uma norma e aplicada ela mais válida a gente pode considerar ela. Enfim, então, qualquer questão de correção material, ou seja, de fundamento moral, é rejeitado nesse tipo de perspectiva, e o campo normativo, na verdade, ele é absorvido pelo fático, né? Trata-se de pensar o que de fato acontece, como de fato os tribunais decidem, como de fato as pessoas se comportam naquele meio social. Essa concepção, portanto, a base dela é uma base empírica, um estudo de ordem empírica da realidade social. Eles partem de um tipo de empirismo bem radical que vai estudar simplesmente aquilo que são fatos observáveis, seja o comportamento das pessoas, dos indivíduos, seja a ação dos tribunais. E o direito positivo, então, seria entendido como um sistema de coerção, um sistema fático e coercitivo, tanto de ordem física, ou seja, pelo uso efetivo da força, da violência, seja de ordem psicológica, ou seja, o direito também exerce a sua coerção na forma de uma ameaça, ou seja, as pessoas observam com medo da punição, seja no aspecto psicológico, seja físico, o direito pode ser analisado e compreendido como um fato. Bom, dentro dessa tradição, eu gostaria de mencionar aqui só alguns autores que se colocam dentro dessa perspectiva. O primeiro, Oliver Holmes, que é um jurista norte-americano, famoso nessa escola chamada realismo jurídico, e que defendia justamente essa importância de uma análise daquilo que os tribunais efetivamente, como os juízes raciocinam, como os tribunais de fato decidem, mais do que o que a gente considera justo ou injusto. É importante estudar o direito que ele chamava de direito efetivo, ou law in action, como de fato os tribunais decidem. Outro jurista nessa tradição é o Alf Ross, um escandinavo, que vai basicamente reduzir o problema da validade a um problema de eficácia social, e também a tradição dos Critical Legal Studies, que fazem uma análise crítica a partir de estudos de como de fato os juízes raciocinam, tribunais decidem, etc. E por fim, a terceira tradição que eu gostaria de mencionar, que é o do conceito jurídico de validade, que é basicamente aquela que vai afirmar que normas devem ser consideradas válidas na medida em que são estabelecidas conforme um determinado ordenamento jurídico. Essa é uma concepção que a gente chama de circular e que nos leva, no final das contas, a um problema da chamada norma fundamental, como a gente vai ver no pensamento do Hans Kelsen. Esse tipo de concepção nos leva a uma tendência positivista normativista, de pensar um fundamento puramente imanente, ou seja, não se trata de buscar na moral
em Deus ou nos meros fatos sociais, o critério que me permite discriminar o que vale ou não como direito, mas a gente deve buscar isso internamente, dentro do próprio direito. A gente deve pensar, portanto, a validade das normas jurídicas sem recorrer a nenhum elemento externo como fundamento de validade, seja ele de ordem moral, seja de ordem sociológica. Basicamente, a teoria do direito tem que ser nesse sentido pura, né? Ou seja, nem se confundir com a sociologia ou com a descrição dos fatos, nem com a religião ou com a moral. Estabelece internamente aquilo que a gente pode chamar de um teste de pedigree, que permite avaliar a validade de uma norma de uma maneira puramente formal, né, em função dos próprios critérios estabelecidos internamente pelo direito. O direito, então, também nessa concepção mais positivista e estritamente jurídica de validade, ele é simplesmente entendido como algo posto pelo homem, uma criação humana, uma expressão da vontade de uma determinada autoridade. Portanto, não existe nenhum direito prévio, universal ou racional. O direito nada mais é do que uma construção humana, uma imposição da vontade da autoridade. A normatividade, portanto, não tem base racional, é uma expressão da autoridade. Então, essa é a famosa máxima do positivismo. É a autoridade, não a verdade, que faz o direito. Qualquer norma dentro dessa concepção, independentemente de seu conteúdo, por mais que a gente ache aquilo injusto, imoral, cruel, etc., qualquer que seja o conteúdo da norma, qualquer uma pode ser juridicamente válida, ou seja, não há nenhum controle material externo ao direito. Há uma separação, portanto, aqui, radical, entre o direito e a moral. Não é a moral quem fornece o critério que permite dizer o que vai ser o direito. A avaliação, então, de validade das normas é absolutamente imanente e independente das nossas concepções morais, do que eu acho certo ou errado, do que eu acho bom ou mal, do que eu acho justo ou injusto. Uma das bases filosóficas importantes para a gente entender esse tipo de postura positivista no direito é justamente o não cognitivismo ético, ou seja, eles partem do pressuposto de que não há nenhuma razão prática, ou seja, é impossível um conhecimento prático voltado para o nosso agir, porque é certo fazer, porque é justo, porque é o bem comum, etc. Então, dado que essas questões não podem ser racionalmente respondidas ou resolvidas, o que nós temos é um relativismo moral. Cada um vai ter suas concepções do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto, e não vai ser isso, portanto, que vai poder fornecer um critério de atribuição de validade para uma norma jurídica. Dito isso, então, o critério ele passa a ser um critério imanente, puramente formal, sem nenhuma, e aí a gente tem uma separação radical entre direito e moral. Não é a moral quem vai ser capaz de fornecer o critério para dizer o que é o direito. Essa é a posição que a gente vai ver, por exemplo, no Hans Kelsen. Exemplos então de posições que defendem um conceito jurídico de validade, a gente pode voltar lá no legalismo francês do século XIX, que defende que direito é aquilo que o legislador diz que é, basicamente. A gente pode voltar no voluntarismo inglês, na figura do John Austin, por exemplo, que é um pensador que vai dizer que toda regra jurídica nada mais é do que um comando, a expressão de uma vontade, e que direito nada mais é do que o comando do soberano, né? A ordem ditada por aquele que detém um poder soberano. Enfim, e o Hans Kelsen, que é uma versão mais refinada dessas concepções positivistas, que a gente chama de positivismo normativista, que a gente vai ter oportunidade de ver com mais calma ao longo do curso, então eu não vou me deter muito nesse ponto agora. Bom, dito isso, gostaria de continuar e finalizar essa aula tratando da questão da versatilidade tática desses discursos, ou seja, essas diferentes concepções de direito, essas diferentes teorias de validade, elas se prestam, vamos dizer assim, a diferentes utilizações, em diferentes maneiras de pensar essas questões. Elas podem, na verdade, elas podem ser utilizadas, pensando de um ponto de vista político e ideológico, por diferentes vertentes com diferentes finalidades. Eu vou começar tratando dessa questão dentro da tradição justnaturalista, ou do conceito ético de validade do direito. Se a gente for olhar essas concepções justnaturalistas, que acreditam que existe uma fundamentação moral, que fixa o critério daquilo que pode ser aceito ou admitido como direito, que essas concepções
elas, no final das contas, elas podem servir tanto para fundamentar os direitos humanos fundamentais, para impor limite às autoridades, como muitas vezes os pensadores modernos fizeram, pensando dessa maneira, para impedir injustiças extremas, como o caso do Radbruch, para afirmar valores nos quais acreditamos, como a igualdade, a liberdade, a dignidade humana, etc. Né? A grande parte da tradição dos chamados direitos humanos se fundamenta de uma maneira justnaturalista e, portanto, esse tipo de concepção pode servir para defender uma determinada ordem considerada mais justa, um respeito à dignidade humana, etc. Mas, por outro lado, também concepções justnaturalistas, e daí isso mostra a sua versatilidade tática, ou seja, ela também pode ser empregada, esse mesmo discurso pode ser utilizado e servir para fundamentar regimes totalitários, fundamentalistas, baseados numa ideia absoluta de justiça, né, numa ética substantiva da natureza, assim, religiosa, pretensamente natural, etc. Né? Então, num certo sentido, o justnaturalismo pode inclusive ser visto como mais perigoso em termos políticos, porque ele permite que, baseado numa determinada concepção moral ou religiosa, a gente construa um Estado e um direito que seria simplesmente expressão daquela concepção moral vista como a única verdadeira absoluta. Bom, outro exemplo dessa versatilidade tática desses discursos é no realismo jurídico. Né? Por um lado, ele pode servir para simplesmente justificar uma ordem coercitiva que se tornou eficaz e pode conduzir muitas vezes a uma espécie de ditadura togada, ou seja, direito nada mais é do que aquilo que os juízes dizem que da maneira como os tribunais decidem, seja lá o que eles decidirem, aquilo que vai ser o direito. Isso pode servir para justificar uma espécie de ativismo judicial descontrolado, um direito criado pelos juízes, simplesmente. Ou então uma concepção instrumental, economicamente direcionada do direito, que é o que a gente vê nas chamadas teorias da engenharia social, o social engineering nos Estados Unidos, que é simplesmente decidir pensando nos efeitos sociais, nas consequências que isso pode trazer. Um tipo de consequencionalismo no pensamento jurídico. Por outro lado, essas concepções sociológicas de validade do direito podem também servir para criticar o direito estatal, para reconhecer uma pluralidade de fontes do direito, modos distintos de produção do direito na sociedade, que é o que caracteriza o pensamento chamado pluralismo jurídico. Pode também abrir as portas para uma teoria crítica do direito, que mostra como de fato os tribunais agem e decidem. Enfim, então percebam que pode ser crítico, pode ser também uma legitimação daquilo que está dado. E por fim, o positivismo jurídico também, ele pode servir, por um lado, para legitimar o status quo, ou seja, reconhecer como válida qualquer ordem normativa, independentemente de seu conteúdo. Qualquer lei pode, então, qualquer disposição, por mais injusta que seja, pode ser reconhecida como direito numa perspectiva positivista. Essa postura também pretensamente neutra do positivismo, de apenas descrever as normas postas sem entrar no mérito se são boas ou más, se são justas ou injustas, porque isso é visto como algo que escapa ao problema da ciência do direito. E nesse sentido, alguns positivistas vão ser acusados de, sob esse discurso de uma pretensa neutralidade, no final das contas o que eles fazem é atribuir validade a ordens que são cruéis, que violam direitos humanos e por aí vai, como o exemplo do direito nazista. Mas, por outro lado, o positivismo também parece uma posição que pode servir para criticar todo tipo de absolutismo e que seria uma posição própria, assim, característica daqueles que têm uma concepção mais liberal, democrática, tolerante, enfim, que defende que não existe um valor único, uma ideologia única, etc., que é preciso respeitar essa pluralidade, esse caráter relativo das concepções morais e dos valores. Essa foi a posição, inclusive, do Kelsen. O Kelsen sempre foi um democrata, um pluralista, um defensor de estados que respeitassem as diferentes formas de pensar e ideologias. Inclusive é injusto, muitas vezes eu vejo esse tipo de crítica de que Kelsen, a teoria de Kelsen teria legitimado o nazismo. Na verdade, assim, do ponto de vista da teoria pura do direito, é claro que, enquanto cientista do direito, a gente deve descrever as normas que estão postas
como válidas juridicamente. A gente deveria reconhecer o direito nazista como direito. Agora, isso não significa que a gente concorda com aquilo que a gente acha que está certo, que a gente acha justo, né? O próprio Kelsen, enquanto cidadão, enquanto alguém que se posicionou politicamente em vida, sempre foi contra o nazismo. Inclusive, ele foi obrigado a deixar a Áustria, onde ele era professor na Universidade de Viena, com a ascensão do nazismo naquele país. Enfim, então, e foi viver nos Estados Unidos, onde ele foi professor até a morte dele, em 1973. Enfim, então, o positivismo pode ser visto também como essa defesa, na verdade, uma ordem mais plural e tolerante. E para finalizar essa aula, eu gostaria de tratar, né, para além dessas três vertentes que a gente viu, do justnaturalismo, do realismo e do positivismo jurídico, é importante dizer que existem hoje muitas outras perspectivas que são intituladas dentro de um rótulo assim, muito amplo e impreciso, que é esse de pós-positivismo, ou perspectivas pós-positivistas, e que pode significar muitas coisas, desde posturas que são, digamos assim, uma espécie de atualização do positivismo, até posturas que são antipositivistas, né, e que estão muito mais próximas da tradição justnaturalista. Bom, de certa maneira, essas perspectivas contemporâneas, elas tentam ir além das antigas fronteiras que estabelecidas nas concepções do direito. Elas não são nem exatamente justnaturalistas, nem exatamente positivistas, nem exatamente realistas. Elas tentam construir uma espécie de terceira via, de outras possibilidades, se apresentam então como uma nova possibilidade de pensar o direito. Mas quanto a isso, é importante também a gente manter uma certa cautela e se perguntar até que ponto essas concepções realmente superam os problemas das anteriores, até que ponto essas reformulações contemporaneamente feitas, elas permitem, de fato, dar conta dos problemas que a gente já verificava nas antigas concepções do direito. Até que ponto não, até que ponto esses problemas permanecem. É importante a gente não se deixar levar por uma espécie de modismo, de achar que agora, só porque existem teorias mais recentes, que elas então seriam necessariamente melhores, mais sofisticadas e que teriam superado os problemas do passado. Bom, um traço que eu ressaltaria como talvez comum a diferentes perspectivas do pós-positivismo é o fato de que todas elas demonstram uma certa insatisfação com o decisionismo jurídico, que foi uma consequência do positivismo, como a gente vai ver, ou seja, o fato de que em última instância, a gente não tem critérios assim racionais, científicos para aquilo que para as decisões dos tribunais, ou pelo menos as decisões não são completamente explicadas por critérios científicos e racionais. E, bom, os pós-positivistas consideram que esse tipo de conclusão é incompatível com o projeto de construção de um Estado democrático de direito. É importante a gente diminuir o campo do arbítrio ou da discricionariedade nas decisões judiciais. E para isso fornecer uma teoria capaz de guiar as decisões de uma maneira racional, de uma maneira a respeitar certos princípios e fundamentos desse projeto de um Estado de direito. Bom, é nesse sentido que muitos teóricos vão reformular, vão repensar a noção de norma, vão repensar a argumentação jurídica, vão construir novas teorias da hermenêutica jurídica, da interpretação e aplicação do direito. E nesse sentido eu cito aqui só nomes que a gente, mais no final do curso, talvez a gente tenha tempo de falar um pouco mais sobre eles, como o Ronald Dworkin, o Friedrich Miller e o Robert Alex, que eu já mencionei anteriormente. Bom, então essa foi a nossa quarta aula. Na sequência do curso, nós iremos agora entrar na teoria pura do direito de Hans Kelsen e aprofundar vários elementos dessa concepção que a gente pode chamar de positivista normativista e que tem uma concepção, portanto, de validade de natureza imanente, o que vai nos levar a discutir a teoria pura e o problema da norma fundamental, mas isso são cenas aí para os próximos capítulos.